Olá amigos Bratugas, está tudo bem com vocês? Connosco não poderia estar melhor, eu sou o Maia. Eu sou a Carla. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Bratugas, onde desta vez trazemos finalmente mais um react aqui para o canal. E nós vamos reagir o quê? Então, nós iremos reagir ao qual o sotaque mais neutro de Portugal. É um vídeo do canal Portuguese with Leo, que é um canal português. Eu tenho acompanhado algumas coisas, não acompanho tudo por falta de tempo, mas eu gosto bastante deste canal, que é um canal que mostra as diferenças entre a língua portuguesa dos vários países que falam português. Nós já fizemos um vídeo a reagir aos vários sotaques do Brasil. Vários, não foram a todos, mas a muitos. Alguns. E aqui vai ser a Carla, especificamente a Carla, mas eu também vou aprender muito com este vídeo, de certeza, que é sobre os 8 sotaques. Tem muito mais do que isso. Por exemplo, não tem aqui, que eu já sei, o sotaque de Aveiro, mas 8 sotaques de Portugal, e vão ver as diferenças e ver qual é que é o mais neutro dentro destes 8 sotaques. Ele depois vai explicar aqui no vídeo, não vou dar spoiler já, e também não vi tudo, só vi o início para poder saber como é que é para depois colocar aqui para gravar, para etc. Só vi o início, então eu sei o que é que eles vão falar nisto, mas a Carla não viu nada. Este vídeo também é engraçado porque a Carla diz que não consegue notar as diferenças dos sotaques. Principalmente quando eu estou a falar com os meus amigos de Braga, eu pergunto-lhe sempre se ela nota as diferenças e ela diz que é tudo igual. E é bastante diferente, na verdade. Por isso vai ser engraçado saber como é que ela vai reagir a estes sotaques. Mas antes disso, não se esqueçam de fazer o seguinte: se inscrevam no canal, comentem, partilhem, nos sigam no Instagram, _Bratugas. Ele é mais alto, eu não consigo nem aparecer. Nos sigam, porque lá vocês sabem tudo em primeira mão, por onde estamos, que vai sair um vlog. Eu já saí, eu não sei, um vlog. Então se você tivesse nos seguindo, você já saberia onde aqui nós gravamos esse vlog. Também sairá muitos vlogs, se tudo der certo, aí mais pra frente. E também lá no Instagram iremos mostrar tudo, porque esses serão vlogs muito especiais. Então, não esqueçam de ativar o sininho. Lembrando que os vídeos saem todo domingo às 14 horas, horário de Portugal continental, e às 10 horas, horário de Brasília. Sem mais delongas, rola a vinheta! Olha, precisarei colocar meus óculos, gente, porque eu tô ficando tonta. E eu espero que não dê mais erros a gravar. Sim, porque nós gravamos, já é o terceiro vídeo que nós estamos a gravar, tem dado sempre problema. Vamos lá, go! Olá a todos e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Hoje tem legendas, o que é bom principalmente para os brasileiros que têm mais dificuldade em entender o sotaque de Portugal. Sim. E então quando tem muitos sotaques acaba por ser difícil, então tem aqui as legendas já. E isto é uma boa. Sim. E é isto também que me faz gostar do canal do Portuguese with Leo. Infelizmente, nós não temos tempo para conseguir colocar as legendas, porque talvez fosse mais difícil para os brasileiros de me entenderem. E também é uma coisa que eu faço que eu não consigo fazer, que é falar muito devagar e dessa forma a que seja mais perceptível. Eu não consigo e ele consegue. Mas eu também acho... É interessante. Acho que por vídeo dele ser uma análise, né, que ele até fala que os 8 sotaques que vamos analisar, mas pra quem vai morar, quer mesmo vir, eu acho interessante ouvir sem legenda, pra você acostumar o ouvido, porque não é questão de que é difícil, é questão de acostumar o ouvido. Eles, os portugueses, têm muito mais contato com a cultura brasileira, novelas, programas, as músicas, do que nós com as novelas portuguesas, as músicas. Então, quando a gente chega aqui, o baque é esse, a gente não tá acostumado a ouvir. Ali com 15 dias você já começa a melhorar, você tá... É a mesma coisa do inglês, você quer aprender inglês a falar e a entender também, você vai ter que se imergir na língua, então é a mesma coisa. Então, nesse caso é bom, mas nesse caso para treinar o ouvido, é bom entender. Põe um pouquinho ele falando mais devagar, se for o caso, para, volta, mas vocês vão acostumando com o tempo. Tenho um vídeo muito divertido para vocês, em que vamos comparar as características de alguns dos principais sotaques de Portugal e no final vamos ver qual deles é o sotaque mais correto. Reparem que ele colocou aspas, correto no sentido de neutro, não o correto de ser mais correto do que um sotaque com o outro. Isso não existe em lugar nenhum. Ele colocou aspas precisamente por isso. Sim. Analisar 8 sotaques. 2 sotaques do norte, Braga e Porto. 2 sotaques do centro,
Coimbra e Lisboa, 2 sotaques do Sul, Alentejo e Algarve e 2 sotaques das ilhas, Madeira e São Miguel nos Açores. O sotaque alentejano que vamos analisar hoje é de Campo Maior, o que tecnicamente é centro e não sul do país, mas é um sotaque mais parecido àqueles do Sul, por isso é que eu lhe chamo sotaque do Sul. E antes que comece uma guerra nos comentários, vamos ter calma porque eu estou a usar a palavra correto entre aspas. Não há sotaques melhores que outros e todos os sotaques são igualmente válidos. Um sotaque, no fundo, é a personalidade linguística de uma região do país. No entanto, o português europeu tem algumas regras de fonética e aquilo que eu vou fazer hoje é simplesmente comparar as características dos diferentes sotaques para ver qual é aquele que respeita o maior número de regras teóricas de fonética do português europeu. No final, o sotaque que se aproxima... Assim como também tem as regras de fonética do português do Brasil, do português dos outros países que falam português. Sim, das outras variantes da língua portuguesa. E também é a mesma guerra que tem no Brasil de quem tem um sotaque mais neutro, digamos assim. E ele disse uma coisa muito interessante, que é o sotaque é como se fosse a personalidade de alguém. Sim. E é verdade. Há muita gente que diz, eu vou tentar diminuir o meu sotaque. Não façam isso. Eu detesto que façam isso. O sotaque é uma personalização, quero que posso dizer assim. É uma característica. É uma característica de cada pessoa que lhe traz mais carisma, que lhe traz mais personalidade. Então o sotaque é positivo. Não, se vocês são aquelas pessoas que acham que devem esconder o sotaque, não façam isso, a sério. Aproximar mais à pronúncia portuguesa standard, será coroado então o sotaque mais correto ou mais neutro, se preferirem. Por isso assistam até ao fim para verem quem ganha. E antes de começarmos, se quiserem, comentem qual o sotaque que vocês acham que vai ganhar e já agora ponham um gosto no vídeo e partilhem o vídeo com as pessoas que vocês conhecem. Para comparar os diferentes sotaques, eu escolhi 8 frases que têm sons que vão pôr em evidência algumas das características de cada um dos sotaques. Ou seja, há frases que vão dar destaque a características dos sotaques do Norte, há frases que vão pôr em evidência os sotaques das ilhas, há frases que vão dar destaque aos sotaques do Sul, etc. E quais é que são então as características de cada sotaque? Regra geral, indo de Norte para Sul e depois para as ilhas, os sotaques do Norte abrem mais as vogais e pronunciam mais os ditongos. Por exemplo, o ditongo OU, OU, que na maior parte do país é pronunciado O. Também isto é interessante. Segundo o que eu já tive experiência, para quem é de fora de Portugal, é mais fácil entender a variante do português europeu das pessoas que têm o sotaque do Norte do que outro tipo de sotaque. Sim. Porque eu acho que até é mais aberto este sotaque do Norte. E eu vivi isso na prática. Quando eu cheguei em Portugal, eu dividi casa com 2 meninas. Uma era de Lisboa, ali de Lisboa, e a outra era aqui mais do norte, acho que ali da região do Porto. Eu entendia melhor a do norte do que a do sul. A do sul eu demorei mais um pouquinho para entender o que ela falava, porque realmente sinto essa diferença. Não sei aquela diferença assim, pormenorizada. Por exemplo, igual no vídeo do Brasil, que a gente dá pra ver o porta, então isso eu ainda não consigo. Vamos ver se agora nesse vídeo eu consigo saber as diferenças. Característica muito típica dos sotaques do Norte é que pronunciam o V como sendo um B. Não dizem vaca, dizem baca. Árbitro. Quem já assistiu o nosso vídeo, acho que foi o último vídeo do Dicionário Braturas, sabe que ele fez batota trocando essa letra. Tens que te habituar ao sotaque. Não, vamos lá. Jogo é jogo. Aqui vamos ver que o sotaque de Braga é um pouco mais carregado do que o sotaque do Porto. Os sotaques do centro já... Isto é uma coisa que muita gente cá em Portugal confunde. Diz que o sotaque do Norte que é tudo igual. Não é. Dentro do sotaque, digamos, do Norte, tem vários sotaques, que é o sotaque de Braga, ou do Porto, etc. Já tem uma pronúncia mais neutra,
com uma cadência mais constante, sendo até o sotaque de Coimbra muitas vezes considerado o sotaque mais neutro de Portugal. Vamos ver se é verdade. O sotaque de Lisboa é parecido ao de Coimbra, embora talvez com vogais um pouco mais fechadas e muitas vezes mais cortadas das palavras. Os sotaques do Sul. Do sotaque de Lisboa, ainda acho que é muito pronunciado com o X. Por exemplo, o S, todas essas coisas passam a ser por X. E é curioso que o Burger King fez um anúncio em Portugal já há uns tempos e ninguém conseguia entender nada do que a menina que estava no anúncio dizia. Ninguém conseguia entender, a não ser, claro, eles. Eu até mostrei à Carla, a Carla não conseguiu entender nada do que estava no anúncio e já estava cá há bastante tempo já consegui entender perfeitamente o português de Portugal e ela também não conseguiu entender nada porque tinha muito X, aquilo só era X. E o que é que aconteceu? O Burger King teve que refazer o anúncio, colocar outros atores. Enquanto não conseguiam fazer isso, na internet o anúncio era com legendas mesmo, porque não dava para perceber, era impossível. Já são talvez um pouco mais arrastados e uma das características mais notórias é que transformam muitos ditongos em vogais únicas. Por exemplo, o ditongo ei fica e, o ditongo em fica an, isqueiro, isqueiro, bem, bem, etc. O sotaque alentejano é talvez um pouco mais anasalado, com um ênfase muito característico no final das palavras. Peço desculpa aos alentejanos pela minha péssima imitação. Já o sotaque algarvio é muito característico por usar o som G em vez do som Z para ligar palavras que acabam em S com palavras que começam com vogal. Em vez de dizerem "tás a ver", dizem "tás a ver". Esta característica. Isto aqui é um pouco também o que acontece em Aveiro. É os olhos, os joelhos, as orelhas, as jaulas, esse tipo de sotaque que acontece cá em Aveiro, em vez de colocar o Z, ou seja, as aulas, as orelhas, os... Bom, desisto. Já é tão enraizado que falar correto ele já não consegue. A característica é partilhada com o sotaque de Coimbra e de São Miguel nos Açores, mas é talvez mais forte no Algarve. Finalmente, os sotaques das ilhas são caracteristicamente mais fechados e mais difíceis de perceber do que os sotaques do resto do país. As vogais são mais fechadas, eliminam-se muitas vogais e há muita transformação de ditongos. O ditongo ONS fica ONS, o ditongo ANS fica ANS, etc. Normalmente, as pessoas do continente, ou seja, de Portugal continental, têm dificuldade em distinguir o sotaque da Madeira do dos Açores, mas nós vamos... No meu caso, eu acho que dificilmente faço essa confusão. Eu acho, posso me enganar, mas daquilo que eu tenho visto e experienciado, mesmo com pessoas das ilhas, não tenho notado essa dificuldade. Resumindo, eles são os mineiros. Tudo, que eles comem as palavras, as letras. Resumindo, é isso. Vamos ver hoje que eles são diferentes e vamos ver como é que os podemos distinguir. Vão ver que, no geral, o sotaque dos Açores é mais carregado do que o da Madeira, sobretudo em São Miguel. Como já devem ter percebido, eu não consigo imitar todos os sotaques na perfeição, por isso eu vou representar o sotaque de Lisboa, que é o meu sotaque, e pedi a 8 amigos dos diferentes lugares do país para gravarem as frases que vamos agora analisar. A primeira frase é a seguinte: quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Piscina, mas a água estava fria. Parece que tinha muito o X, não é? Sim. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Quis entrar na piscina, mas a água estava fria. E quis entrar na piscina, mas a água estava fria. Como do céu. Agora eu consegui... Notaste? Notei a diferença. Ali. Lisboa, Coimbra... eu acho que
são realmente mais parecidos. Pro Porto, pra Braga, realmente tem uma diferença. Tem? Tem. Assim, ouvindo o sotaque, pessoas falando juntos e devagar, não devagar, mas assim, lendo de uma forma mais pausada, dá pra notar assim. E dos Açores, né? Por acaso aqui foi interessante, eu acho que ele agora vai explicar a diferença, por isso eu não quero arriscar muito, mas eu consegui notar algumas palavras que tenho a certeza que ele vai falar a seguir, mas ele vai explicar melhor, até porque ele é entendido na área, se não estou em erro. Podemos ver, não houve quase diferença Sim, entre o foi meu isso que eu sotaque disse. de Lisboa E o de e o do Coimbra. Rui de Coimbra. Já nos sotaques do Norte, notou-se nos dois a troca do V pelo B, estava em vez de estava, e a Bárbara do Porto abriu um pouco mais os As. Mas a água estava fria. Mas a água estava fria. No sotaque do Alentejo, notou-se aquele ênfase anasalado no final das palavras. Quis entrar na piscina. E no sotaque do Algarve, a substituição do som Z pelo som G na ligação de palavras. Quis entrar em vez de quis entrar e mas a água em vez de mas a água. Quis entrar, mas a água... Nesta frase não houve grande destaque das características dos sotaques das ilhas, mas deu para ver que nos Açores há aquele J algarvio do quis entrar e na Madeira não. Segunda frase. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 quilo de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 quilo de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 quilo de pastilha elástica na mochila. Aqui mais... Eu acho que aqui é mais fácil de ver a diferença nos sotaques das ilhas. Eu vou pôr para trás, que eu não consegui entender. Ok, vamos lá. Mas deu para ver que nos Açores Aí, ele já vai fazer. Sim, mas eu consigo fazer aqui pelos capítulos. Não, afinal não. há aquele J algarvio do quis entrar e na Madeira não. Segunda frase. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 quilo de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 quilo de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 kg de pastilha elástica na mochila. Tenho 1 quilo de pastilha elástica na mochila. Pra mim, o pessoal ali do Alentejo, do Algarve, da Madeira, são pessoas de outra variante do português falando, de algum país da África. Aqui, E já aqui eu noto mais diferença. Pronto, se calhar também por ser de Aveiro, eu não noto tanta diferença das pessoas do Norte e das pessoas do sotaque do Centro. Eu não noto essa diferença, mas eu noto a diferença no sotaque, uma diferença pelo menos mais forte no sotaque do Alentejo e das ilhas. Para mim, nos Açores estão falando em francês. Isso é uma curiosidade, porque os Açores foi também, teve muitas pessoas ali a Flamengos também, acho que é isso, não estou em erro. Bom, eu acho que ele vai dizer isso, mas teve muita influência da França, por isso é que o sotaque deles, principalmente a ilha de São Miguel, porque depois é diferente nas outras ilhas, na ilha de São Miguel há muito esta evidência parece que são franceses a falar português. Aqui, mais uma vez, não houve grande diferença entre o meu sotaque e o de Coimbra e, honestamente, acho que não houve grande diferença entre nenhum dos sotaques do continente. A única coisa que talvez se tenha destacado foi a cadência anasalada do sotaque alentejano, mas isso vai-se notar em todas as frases. Agora, os sotaques que sem dúvida se destacaram nesta frase foram os das ilhas, e esta frase foi escolhida de propósito para isso, porque em ambos os sotaques, sobretudo no da Madeira, a letra L, o som L, é substituído pelo som lhe quando vem depois de um I e antes de uma vogal. Quilo fica quilho, elástica fica ilhástica e mochila fica mexilha. Quilo de pastilha elástica na mochila. Quilo de pastilha elástica. A Tatiana, eu noto, agora que eu estou a associar a Tatiana no lhe, na mexilha. A Tatiana é uma amiga minha que conhecia quando eu estudei lá em cima, em Braga.
foi minha colega de casa. E sim, agora é que eu estou a associar aqui esta característica do sotaque. Elástica na mochila. A terceira frase é: o boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque via a vaca a pastar. O boi passou a correr porque viu a vaca a pastar. O boi passou a correr porque via a vaca a pastar. O boi passou a correr porque via a vaca a pastar. O povo dos Açores É o sotaque mais... francês. É francês. E aqui eu notei também, por exemplo, a diferença do sotaque de Braga para o sotaque do Porto. É que eu acho, por exemplo, pastar, fazem este comer. É aquela assim, coisa mais do interior lá do Brasil também. Claro que eu fiz muito mais além do que aquilo que realmente é, mas vamos comer, vamos nadar, Vamos dormir. Mais uma vez, não há grande diferença entre os sotaques de Lisboa e de Coimbra, nem entre estes e os do Sul, exceto talvez aquela cadência alentejana que carrega no final das palavras. O boi passou a correr porque via a vaca a pastar. Os sotaques do Norte são aqueles que realmente se destacam, trocando os Vs por Bs. Tanto a Bárbara do Porto como o Miguel de Braga dizem biu a vaca, em vez de viu a vaca. Viu a vaca a pastar. Que viu a vaca a pastar. Os sotaques das ilhas também se destacam mais do que eu estava à espera, porque realmente são sotaques bastante diferentes do resto do país, o que faz sentido tendo em conta o isolamento geográfico das ilhas. No sotaque madeirense do Cunha, parece que ele diz corroer em vez de correr, Passou a correr e a palavra viu transforma-se em vi. porque via a vaca a pastar. Já o sotaque açoriano leva esta transformação de ditongos ainda mais ao extremo. Pois. Boi fica B, viu fica V e pastar fica pastal. O boi passou a correr porque via a vaca a pastar. Aqui nota-se também uma característica muito típica do sotaque açoriano, que são as vogais mais fechadas. Muito fechadas mesmo. Quarta frase: a Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. Eu acho que a grande diferença, mesmo entre o de Lisboa e o de Coimbra, é o coelho. Mesmo, por exemplo, há quem diga coelho e há quem diga coelho. E no meu caso eu digo coelho, o E passa a A, alguma coisa assim. Eu também já vi isto com os meus amigos de Braga e eu acho que houve essa diferença talvez do Porto para Braga, de que eles têm essa diferença também. Mas eu vou pôr para trás para perceber se é exatamente isso. Pera. Aí. Mas vai ser esta, de certeza que vai ser essa a diferença dos vários sotaques também, principalmente. Fechadas, muito fechadas mesmo. Quarta frase: a Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. A Filipa tem um coelho que come cenouras o ano inteiro. É exatamente isso do coelho e do coelho. O mesmo acontece, não sei se com estas diferenças de iguais, mas com a palavra vermelho. Há quem diga vermelho, e há quem diga vermelho, que é o meu caso, vermelho. Não é o vermelho, é vermelho. Sim. É um A, em vez do E, pronto. Aqui temos finalmente a primeira diferença entre o sotaque de Coimbra e o sotaque de Lisboa. Eu digo coelho, transformando o E numa espécie de A fechado, e o Rui de Coimbra diz coelho, pronunciando o E como um E fechado. A Filipa tem um coelho. A Filipa tem um coelho. Notamos também essa diferença da palavra coelho nos sotaques das ilhas. Na Madeira dizem coelho e nos Açores dizem coelho. Portanto, já tem uma forma de distinguir entre os sotaques dos dois arquipélagos.
A Filipa tem um coelho. A Filipa tem um coelho. Entre norte e sul do país também há essa diferença. No sul dizem coelho A Filipa tem um coelho. A Filipa tem um coelho. e no norte estão ali no ponto médio entre coelho e coelho, sendo talvez a forma mais neutra de pronunciar a palavra. Não é nem coelho, nem coelho, é coelho. A Filipa tem um coelho. A Filipa tem um coelho. Com a palavra Filipa também vemos que no norte se pronunciam mais as vogais. Tanto a Bárbara como o Miguel dizem Filipa, enquanto que no resto do país temos mais tendência a dizer Filipa, cortando o i átono. A Filipa tem. A Filipa. Na Madeira e nos Açores, para além de cortarem o i, ainda voltam a alterar o som do L, dizendo Filipa em vez de Filipa. A Filipa tem um... A Filipa tem um... Denotar mais uma vez o G do Algarve e dos Açores em cenoura Joana inteiro. Cenouras o ano inteiro. Como cenouras o ano inteiro. O meu sotaque é especial e também se percebe bem. O meu sotaque é especial e também se percebe bem. O meu sotaque é especial e também se percebe bem. O meu sotaque é especial e também se percebe bem. O meu sotaque é especial e também se percebe bem. Especial. O meu sotaque é especial e também se Especial. percebe bem. O meu sotaque é especial e também se percebe bem. O meu sotaque é especial e também se percebe bem. Nesta frase, Isso então agora É quem que eu fala... acho que, por exemplo, no sotaque mais de Braga é assim um bocado mais. eles falam mais... Parece assim um arranque no final. E também ali no Alentejo eles falam speciale. E no... Ai, acho que foi nos Açores também. Tem uma coisa assim, mas ele vai falar agora. o que se destaca são os sotaques do sul e das ilhas, que mudam os ditongos das palavras meu e bem, dizendo me e bem. O meu sotaque também se percebe 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 bem. Notamos também a cadência um pouco mais musical do norte no sotaque de Braga. O Miguel diz o meu em vez de o meu e bem em vez de bem. O meu sotaque é especial e também se percebe bem. A sexta frase é: eu tenho muitos amigos, mas tu és o número 1. Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número 1. Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número 1. Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número 1. Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número 1. Eu tenho muitos amigos, mas tu és o número 1. Tenho muitos amigos, mas tu és o número 1. Tenho muitos amigos, mas tu és o número 1. Esta frase põe em evidência aquela característica que já vimos do Algarve e dos Açores, de trocar o Eu já tive o número 1 no sotaque de São Miguel, é engraçado. Eu já tive dificuldade em entender o que é que a pessoa estava a dizer. Estava a dizer mas eu não estava a entender que ela estava a dizer não sei como é que eles dizem. Eu não estava a conseguir entender. Para mim... Ela teve que se virar e dizer Para mim, eles falam franceses. É francês, não é português. Então, aquela história de que nós brasileiros falamos brasileiro, o povo dos Açores fala francês. Pronto. som Z pelo som G quando ligamos palavras. Muitos amigos e és o número 1. Tenho muitos amigos, tu és o número 1. Muitos amigos, tu és o número 1. E aqui vemos que o sotaque de Coimbra também faz isso de vez em quando. O Rui diz tenho muitos amigos, mas depois diz és o número 1. Às vezes usa o som Z e outras... É apanhar um pouco aquilo que também acontece em Aveiro, é certinho. É que não há sequer a hipótese de, a não ser que seja alguém que saiba e que já tenha malhado em cima por dizer o J em vez do ou o G como ele diz. Se não for isso, acontece sempre esse som. Às vezes o som G. Tenho muitos amigos, tu és o número 1. E claro, aqui notamos bem as vogais fechadas dos Açores, muito patentes no som U, que eles pronunciam quase como U francês. És o número 1. Tu és o número 1. Sétima frase: todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães.
Todos os verões. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Nesta frase temos Deixa eu ver se tu notas alguma diferença no meu sotaque para o deles. Qual é que tu achas mais parecido? Não sei. Não sabe? Não sei. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Nesta Outras frase frases. temos muitos sons que são pronunciados de forma diferente em cada sotaque e começando pelo norte vemos que a Bárbara pronunciou os Vs com o som V e não B, enquanto que o Miguel de Braga manteve o som B. Todos os verões eu faço uma viagem. Todos os verões eu faço uma viagem. Por isso é que eu vos dizia no início que o sotaque de Braga é um pouco mais carregado. Vemos também que mais uma vez o Rui de Coimbra utilizou o som G e não Z para ligar palavras, mas não tanto como no Algarve e nos Açores. O Dário de Olhão e a Catarina de São Miguel disseram todos os verões eu faço, enquanto que o Rui disse todos os verões eu faço. Z, G. Todos os verões eu faço. Todos os verões eu faço. Todos os verões eu faço. Vemos ainda que nas ilhas os ditongos ons e ens ficam ons e ans. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. Todos os verões eu faço uma viagem com os meus cães. E finalmente a última frase. O quê? Não percebi nada do que disseste. 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 Não percebo, não. É daqui de agora. O quê? Não percebi nada do que disseste. O quê? Não percebi nada do que disseste. O quê? Não percebi nada do que disseste. O quê? Não percebi nada do que tu disseste. Nesta frase um pouco mais expressiva, vemos logo a forma particular dos sotaques do norte de dizer o quê, acrescentando um i e abrindo o e final. O que é? O quê? O quê? Outro sotaque que se destaca é o do Alentejo, O que é? Realmente. sempre com aquele ênfase final anasalado nas palavras. O quê? O quê? Notamos também que o sotaque dos Açores tem uma forma muito particular e diferente de dizer o quê, e notamos mais uma vez aquele U muito fechado, quase francês. Tu disseste. O quê? Não percebi nada do que tu disseste. E pronto, depois de ouvir estas frases todas e de analisar as características de cada sotaque, qual é que vocês acham que é o mais correto? Vou tentar ser o mais imparcial possível na escolha do sotaque que me parece mais neutro e por isso escolhi 4 características da fonética portuguesa e vou analisar cada um dos sotaques e atribuir um ponto àqueles que seguirem cada uma dessas características, cada uma dessas regras corretamente. A primeira característica são as consoantes e aqui os sotaques do norte não levam pontos porque pronunciam os Vs como Bs, que não é o som correto. As palavras vem e bem são diferentes, mas no norte ficam iguais. Bem, bem. Os sotaques das ilhas também não levam pontos porque também trocam a pronúncia da consoante L, transformando-a muitas vezes em lhe. A palavra fila e filha são palavras diferentes, mas nas ilhas ficam as duas filha. O sotaque algarvio não parece pronunciar nenhuma consoante isolada de forma errada, mas na ligação entre palavras sim pronuncia o som Z como G, o que é errado porque, teoricamente, o S entre duas vogais lê-se Z e não G, como na palavra casa, ou causa, ou coisa, etc. O sotaque de Coimbra também faz este erro, mas só de vez em quando, e os sotaques de Lisboa e do Alentejo não me pareceram pronunciar nenhuma consoante de forma errada. Por isso Coimbra leva meio ponto e Lisboa e Alentejo levam um ponto cada um. Passando agora às vogais, quais é que são os sotaques que pronunciam as vogais mais corretamente? Aqui vou ter que dar um ponto aos sotaques do norte, que pronunciam o i da palavra Filipa e pronunciam a palavra coelho de forma relativamente neutra. Coimbra também leva um ponto porque diz coelho em vez de coelho. O Alentejo, Algarve e Açores também dizem coelho, que está certo, mas não levam pontos porque também alteram muitas vogais,
como por exemplo o U açoriano, e cortam muitas outras. A seguir, os ditongos. Será que os sotaques das ilhas vão levar pontos? E eu estou aqui a pensar, eu acho que se tivesse aqui o sotaque de Aveiro, acho que era dos piores mesmo. Aqui tenho que dar 0 pontos aos sotaques das ilhas e do sul, porque realmente mudam quase todos os ditongos. Eu fica E, em fica an, oi fica o, ons fica uns, etc. Coimbra e Lisboa levam meio ponto cada uma, porque pronunciam quase todos os ditongos corretamente, exceto o ditongo ou, que pronunciamos o. Só os sotaques do norte é que pronunciam este ditongo corretamente, ou. Portanto, só Porto e Braga é que levam um ponto. E se ficássemos por aqui, já teríamos um empate a 2 pontos entre Porto, Braga e Coimbra. E, portanto, de um ponto de vista de regras e de pronúncia de vogais, consoantes e ditongos, podemos dizer que estes são os que mais respeitam a fonética portuguesa. No entanto, para encontrar o sotaque mais neutro, temos que ir à quarta característica, que é a sonoridade. A cadência. A sonoridade é aquela característica mais subjetiva e difícil de descrever, que quando ouvimos uma pessoa falar, percebemos exatamente de onde é que ela é. Há ali algo no sotaque que nos diz a zona do país, às vezes até a cidade de onde ela é. E, portanto, eu vou dar pontos àqueles sotaques que forem mais neutros, aqueles sotaques que, quando a pessoa fala, é difícil perceber de onde ela é. Poderia ser de um vasto leque de diferentes cidades ou áreas geográficas do país. E indo pela sonoridade, acho que é aqui que o centro do país, neste caso Lisboa e Coimbra, se destacam por serem mais neutras. Quando ouvimos uma pessoa do norte a falar, sabemos imediatamente que é do norte. Tem uma cadência mais musical, tem umas vogais mais abertas, é muito óbvio. Os sotaques das ilhas também se destacam por serem muito óbvios. Assim que alguém da Madeira ou dos Açores abre a boca, é muito fácil perceber de onde é que eles são e é muito difícil perceber aquilo que eles dizem. Os sotaques do Alentejo e do Algarve também têm aquela cadência mais arrastada e mais anasalada, que permite perceber exatamente que uma pessoa é dali, e portanto acho que só ali aquela região do centro do país, desde Lisboa até Coimbra e um bocadinho mais acima, é que tem um sotaque mais neutro, que quando ouvimos uma pessoa a falar não conseguimos perceber se ela é de Lisboa, ou de Setúbal, ou de Leiria, ou de Coimbra, é tudo assim um bocado mais parecido. Portanto, tenho de dar um ponto ao sotaque de Lisboa e ao de Coimbra. Não, o de Setúbal, se não estou em erro, pelo menos ali numa zona, eles também têm muito, eu acho que também têm muita influência ali numa zona de Setúbal mesmo, acho que tem muita influência mais de França, porque é conhecida como a terra do carrapau, não é do carapau. E eles, muitas das vezes, em vez de ser só um R, eles colocam, ou melhor, em vez de ser 2 R's, eles, não. Cara, é só com R. Em vez de colocar um R mais fraquinho, vou dizer assim, não vou dizer nos termos corretos, porque eu não sou da área, não entendo, e pronto, também decidi colocar esta parte um bocado mais de parte quando eu estudava, mas o R mais fraquinho, quando devia de ser um R pequeno, eles põem um R grande, o carrapau, não é carapau, e vários outros exemplos que eles têm. O que faz com que o sotaque de Coimbra ganhe então o prémio de sotaque mais neutro de Portugal. O meu amigo Rui de Coimbra vai ficar muito contente quando vir este vídeo, porque ele disse-me isto quando me enviou as gravações das frases. Eu não tenho sotaque, por isso o meu sotaque não existe. Coimbra não tem sotaque. E ficamos por aqui. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenham... É um vídeo interessante. Sim, é um vídeo muito interessante. Principalmente para quem fez letras, no meu caso também. Aprendi todo o alfabeto fonético do português do Brasil. Agora eu vejo a diferença, né, do português de Portugal. E também realmente dá agora, dessa forma, eu percebi melhor realmente a diferença do sotaque. Do Porto e de Braga. Eu não sei dizer como é que se distingue, mas eu acho que sei distinguir. Sim, assim. Talvez sim. Ali das ilhas, realmente, eu também já conheci a amiga dele.
quando eu ouvi ela falando, eu fiquei assim, não, ela não é portuguesa, de certeza não é, mas é, então é aquela coisa. E eu acho que nunca tive contato com ninguém do Alentejo, Algarve. Não, do Alentejo. Não, o Algarve a gente tem o Fábio. O Fábio, mas não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Mas já falei, por exemplo, eu conheço um streamer que é o Possessivo. Pronto, eu gosto de ver, o MoveMind já participou, ele faz muito RP com. Sim, com mas ele é de Coimbra. Então... Sim, não, mas o MoveMind também tem muitas palavras que é bastante diferente da forma como ele diz. Mas o Possessivo, que era o que eu estava a dizer, ele é do Algarve e tem um sotaque muito diferente. Eu não sei porque... Muito diferente mesmo. E também já estive em contacto nos jogos online com pessoas do Algarve e sim, nota-se bastante a diferença. Do MoveMind eu só pego pedaços, principalmente quando estou dormindo, então pra mim não tem tanta diferença. Mas é isso, é muito interessante e aquilo pra gente aprender realmente curiosidades. Né? E nos Açores também há outra coisa que é dentro da ilha de São Miguel. São Miguel segundo o que eu vi, é onde tem este sotaque mais característico. E dentro de São Miguel depois há certas zonas que... certas zonas, não é zonas. Há certas zonas que realmente que se vai tornando mais difícil, mais hardcore, digamos assim. Por exemplo, em São Miguel tem uma zona que é Rabo de Peixe. Aí é completamente hardcore o sotaque. Eu não sei se os próprios micaelenses, que é o gentílico das pessoas de São Miguel, se conseguem ter dificuldade em perceber na mesma ilha, mas concelho diferente, se tem esta dificuldade ou não, mas é muito característico. Queremos muito conhecer as ilhas, ainda não tivemos Também tenho um objetivo de fazer um tour por todas as ilhas dos Açores. Então nós temos esse objetivo e vamos descobrir realmente como é e tentar ver se realmente eles sentem essa dificuldade de um conselho para outro. E é isso, mas foi um vídeo muito interessante. Agora realmente eu vi as diferenças dos sotaques, porque normalmente eu acho que também foi porque eles fizeram uma gravação não pausada, mas não foi. E tem a explicação. Sim, e também não é uma conversa, porque quando ele fala, esses dias a gente vinha no comboio, tinha umas meninas sentadas atrás da gente, elas falando de várias coisas ao mesmo tempo, e ele me perguntando se eu tava entendendo o sotaque. Não! Você tá vendo que são sotaques diferentes? Não estou. Não tem como numa conversa ali. Assim, ali foi devagar, teve a explicação, então foi mais fácil de entender. Mas agora eu já sei aquelas características, igual ele falou, então vai ficar mais fácil. Sim, já vai ficar mais atenta. Sim, então é isso. Não esqueça de compartilhar o vídeo, muito like. Dizer aí pra vocês se vocês viram diferença ou não viram, qual vocês acharam que ia ser o sotaque mais neutro. Sim, se vocês e se acham que eu tenho um sotaque que vai ao encontro mais com alguma zona, ou se tenho um sotaque diferente de... Porque eu não consigo perceber isso, não é? Então preciso que alguém de fora me diga se eu tenho um sotaque mais característico ou se há um sotaque que dá para ir buscar ali alguma zona e enquadrar naquela zona. Então, eu também já não sei se é isso. Por exemplo, eu estava ali a ver os últimos pontos e estava a achar que o sotaque de Aveiro que levava 0 pontos. Que não dava para... Porque eu acho que não, mas só alguém de fora é que saberá explicar. Então, e não se esqueçam também de passar pelo canal do Português with Leo. Vai estar o vídeo na descrição, caso vocês queiram ver, e recomendo também que vejam outros vídeos dele. Eu gosto muito de ver os vídeos dele, embora não consiga ver todos ou acompanhar a 100%. É uma questão de tempo. E por que não dizerem que foram lá conhecer um canal através dos Bratugas? Isso. E nos sigam no Instagram, os _Bratugas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!